Há 20 anos, o submarino classe Virginia domina silencioso os oceanos. É furtivo, mortal e possui tecnologia de ponta que chama a atenção até de analistas militares experientes. Projetado para ser mais barato que o Seawolf e quase tão capaz, o classe Virginia tornou-se o principal submarino de ataque dos Estados Unidos da América e o mais produzido desde a Guerra Fria. A questão é que não se trata só de um submarino de ataque bem-sucedido. Ah não, é sobre uma plataforma que é muito mais do que isso. Ela é adaptável, versátil e tão importante para a estratégia dos Estados Unidos da América que o Pentágono simplesmente não consegue parar de construí-la, mesmo com atrasos, acúmulo de trabalho e rivais começando a se acumular. Então, quão boa realmente é a classe Virginia? Ela é a melhor já construída? E se for, por quanto tempo ela pode ficar com a coroa? Novo submarino para uma nova era. Nos anos 1990, a Marinha dos Estados Unidos da América enfrentou um problema. A Guerra Fria terminou e a antes temida Marinha Soviética virou passado. Assim, o submarino Seawolf, com tecnologia avançada e sem restrições de custos, feitos para caçar Typhoon e Akula com impunidade, passaram a parecer um exagero caro. Consequentemente, apenas 3 Seawolves de uma classe planejada de 29 foram construídos antes que o projeto fosse cancelado. Eram maravilhas da engenharia, sem dúvida, mas tinham um preço tão exorbitante que não podia ser justificado no pós-soviético, nem mesmo para as Forças Armadas dos Estados Unidos da América, que não têm orçamento pequeno. O que a Marinha precisava, usando as palavras deles, era de um submarino de ataque que fosse, abre aspas, menos caro e melhor otimizado para missões pós-Guerra Fria do que o projeto da classe Seawolf. Eles buscavam algo que fizesse tudo o que o Seawolf fazia, porém mais acessível e com recursos novos para melhorar. Aparentemente, eles nunca tinham ouvido aquela analogia do bolo. A classe Virginia surgiu desse desejo com o navio líder USS Virginia, encomendado em 1998 e comissionado em outubro de 2004. A General Dynamics Electric Boat, responsável pelo projeto, também apresentou esse perfil de múltiplas missões. Durante a Guerra Fria, os submarinos de ataque americanos tinham uma função principal: rastrear e, se necessário, atacar submarinos soviéticos. Eles deveriam fazer isso de forma rápida, limpa e, acima de tudo, silenciosa. Para a classe Virginia, a missão foi ampliada para incluir coleta furtiva de informações, transporte secreto de equipes SEAL e ataque de precisão. Ou seja, são muitos papéis diferentes para um submarino só, com certeza, mas a classe Virginia foi projetada desde a quilha de forma muito específica para ser um faz-tudo, uma espécie de canivete suíço subaquático. Quanto a como eles fizeram isso, bem, não se preocupe com isso agora. Vamos voltar para analisar o design dele direito mais tarde. Outra coisa que a General Dynamics também fazia muita questão era manter o custo baixo, não por altruísmo da parte deles. Eles sempre foram uma empresa com fins lucrativos. Em vez disso, era devido ao fato de que tanto o Congresso quanto a Marinha realmente não estavam brincando com a economia, e qualquer desperdício por parte da General Dynamics resultaria apenas em uma redução em suas margens de lucro. Como exemplo, uma estratégia que os órgãos governamentais mencionados tentaram foi a chamada compra em bloco de vários anos, ou seja, comprar apenas algumas unidades por vez, para que qualquer aumento no preço unitário pudesse ser rapidamente identificado, analisado e cortado pela raiz. Isso funcionou porque, produzindo 2 submarinos da classe Virginia por ano, cada um custava cerca de 2,5 bilhões de dólares americanos em 2005, ou quase 4 bilhões de dólares americanos ajustados pela inflação. Maldita inflação! Ainda era uma fortuna, mas notavelmente mais barato que o Seawolf. O último dessa classe, o USS Jimmy Carter, custou 3,5 bilhões de dólares ao ser lançado em 2005. Em 2011, a Marinha já encomendava 2 submarinos classe Virginia por ano. Não era o mesmo ritmo da Guerra Fria, quando produziram 62 submarinos classe Los Angeles em 24 anos, mas ainda assim era impressionante.
E graças a essa produção constante, a classe Virginia rapidamente se tornou a pedra angular da frota submarina dos Estados Unidos, com, no momento em que escrevo, 24 deles em serviço, superando por apenas uma unidade os submarinos restantes da classe Los Angeles, como os submarinos de ataque mais numerosos da frota. A Marinha ainda planeja comprá-los futuramente. Há planos para construir 66 dessas embarcações, com produção prevista para continuar por décadas. Mas como o novo submarino realmente se saiu na prática? Para responder, precisamos analisar o que faz um Virginia funcionar, desde seus componentes de alta tecnologia até seu arsenal. Sensores e furtividade na classe Virginia. Por fora, um submarino classe Virginia lembra um tubo preto elegante típico dos submarinos. Discreto? Talvez, mas as aparências enganam, porque dentro desse charuto subaquático há equipamentos de alta tecnologia de verdade. O Virginia mede 115 metros de comprimento, 10 de largura e desloca cerca de 7.800 toneladas submerso. Ele é um pouco mais longo que um campo de futebol e cerca de 1.000 toneladas mais pesado que os predecessores da classe Los Angeles. A gente acaba esquecendo o quão grandes são os submarinos, não é? Eles são realmente enormes. Vale notar que esses números o tornam menor que um Seawolf, que tem pouco mais de 1.000 toneladas a mais que um Virginia. Não querendo manchar o bom nome do Virginia, porém, porque, como dissemos, tem umas paradas realmente avançadas acontecendo sob o capô dele, e isso fica ainda mais evidente na área de furtividade, onde ele é realmente de classe mundial, já que a Marinha investiu pesado para mantê-lo mais silencioso do que qualquer coisa que um potencial adversário possa colocar na água. Grande parte dessas capacidades vem da propulsão. Embora detalhes específicos sejam classificados, sabe-se que submarinos classe Virginia usam propulsores pump jet em vez de hélices tradicionais. Se você quer saber como funciona, eles puxam a água e a expulsam por um bocal interno, diferente da hélice tradicional, que gira lâminas abertas para empurrar a água para trás. Quanto ao motivo de fazerem dessa forma ser mais furtivo, os propulsores pump jet reduzem drasticamente a cavitação, que é o som das bolhas se formando e colapsando ao redor das lâminas. E a cavitação é o que torna as hélices tradicionais barulhentas em alta velocidade. Troque por eles e os submarinos deslizam como um sussurro. Dias felizes. Inclua um reator nuclear com vida útil igual a do submarino e um Virginia pode operar por 33 anos. Com velocidade máxima de 25 nós, submerso, supera muitos navios de superfície e é quase indetectável. A energia nuclear é incrivelmente legal. Um relatório da Marinha chamou isso de vantagem estratégica assimétrica. Ou seja, um Virginia pode rondar a costa de uma das nações travessas do Tio Sam e quase nada poderá ser feito a respeito. O submarino não vive apenas de furtividade, no entanto. Eles também precisam de sentidos aguçados e dentes ainda mais afiados. Que sorte, então, que a classe Virginia tem tudo isso de bom. Cada classe Virginia possui 4 tubos de torpedo de 21 polegadas que disparam torpedos Mark 48 e mísseis antinavio UGM 84 Harpoon, ambos podendo destruir contra-torpedeiros, fragatas e até navios capitais com disparos suficientes. Para detecção, seu sonar possui uma grande matriz esférica na proa, sensores laterais e uma rebocada, oferecendo visão subaquática de 360 graus. Esses sensores estão entre os melhores do mundo, capazes de detectar o zumbido de um motor ou hélice de outro submarino a dezenas de quilômetros. Um submarino classe Virginia pode detectar e rastrear um inimigo muito antes que o outro perceba sua presença. Existe ainda o mastro fotônico, um periscópio moderno que utiliza câmeras, imagem térmica e sensores no lugar do tubo tradicional com espelhos. É mais furtivo, mais capaz, mais flexível e realmente parece algo que existiria no século XXI. Além disso, todo Virginia carrega Tomahawks, mas a forma de armazenamento mudou com o tempo. Nos primeiros submarinos, dos blocos 1 ao 2, havia 12 tubos de lançamento vertical individuais na proa.
No bloco 3, a proa foi redesenhada para 2 tubos Virginia de grande diâmetro, cada um com 6 Tomahawks, mantendo 12 ao todo na frente, mas embalados de outro modo. A partir do bloco 5, os submarinos Virginia ganham o módulo de carga Virginia. No nascente, mais em cima, módulo de carga Virginia, de 25 metros. 4 tubos grandes com 7 armas cada, totalizando 28 mísseis extras. Combinado com a carga frontal, isso dá aos Virginias equipados com módulo de carga Virginia a capacidade de transportar cerca de 65 armas, do tamanho de torpedos, um aumento de aproximadamente 76%. O módulo de carga Virginia também amplia o Saab. Os Virginias mais novos têm 461 pés e deslocam cerca de 10 mil toneladas submersos, superando o Sea Wolf. A Marinha considera uma troca justa, pois os VPMs compensam a aposentadoria dos 4 submarinos de mísseis de cruzeiro de classe superior, previstos para desativação entre 2026 e 2028. Resumindo, a classe Virginia é uma obra-prima técnica, sem si ou mas. Acúmulos e gargalos, construindo a frota Virginia. Então, projetar um submarino de classe mundial é bem difícil. Construí-los dentro do prazo e orçamento é ainda mais difícil. A produção da classe Virginia teve resultados impressionantes, apesar de enfrentar obstáculos, principalmente nos últimos anos. Todos os submarinos da Marinha dos Estados Unidos da América são feitos por 2 estaleiros. General Dynamics Electric Boat, que também projetou a classe Virginia, de Connecticut, e Huntington Ingalls Newport News Shipbuilding, ironicamente baseada na Virgínia. São os únicos estaleiros dos Estados Unidos da América que constroem submarinos nucleares. Cada submarino é montado em um estaleiro, mas ambos fornecem os principais componentes, mantendo os 2 envolvidos. Durante a maior parte da década de 2010, essa parceria entregou submarinos da classe Virginia em um ritmo saudável de 2 por ano, exatamente na mesma taxa em que as autoridades os encomendavam. E então chegaram os anos 2020 e tudo começou a dar errado. Primeiro, só os submarinos de mísseis balísticos classe Columbia começaram a ser produzidos, usando recursos valiosos. Para piorar, a Covid afetou fortemente a mão de obra nas cadeias de suprimentos. A construção desacelerou para cerca de 1,2 submarinos por ano desde 2022 e não se recuperou. A Marinha reconheceu em 2024 que as entregas dos submarinos classe Virginia estavam atrasadas de 24 a 36 meses. Para resolver, Marinha e Congresso lançaram um esforço emergencial para fortalecer a base industrial de submarinos. Bilhões de dólares foram investidos na expansão da capacidade de fabricação, no aumento da resiliência dos fornecedores e no treinamento de milhares de novos trabalhadores qualificados. A Lei de Produção de Defesa, que autoriza o governo federal a priorizar e acelerar a produção de itens críticos para a defesa nacional, foi usada em 2021 para priorizar subcomponentes essenciais. O objetivo? Entregar 2 submarinos por ano até 2028 e, eventualmente, alcançar 2,33 submarinos por ano. São 7 submarinos em 3 anos. Por que 2,33? Isso ocorre porque os Estados Unidos da América querem eliminar seu atraso e ainda construir alguns Virginias extras para a Austrália, que deve comprar de 3 a 5 submarinos pelo Pacto Austrália, United Kingdom, United States. E isso vai colocar ainda mais pressão em um sistema que já está operando no limite. Esse sistema, já no limite, também é muito frágil. Mais de 16 mil fornecedores participam da construção na Virgínia, sendo cerca de 70% exclusivos e responsáveis por itens críticos, como válvulas nucleares e peças de reator. Se um deles falhar, pode atrasar todo o processo. Apesar de tudo isso, o programa está longe de uma crise. É mais como cortar o mal pela raiz antes que as coisas piorem demais. Oficiais afirmam que os estaleiros podem recuperar o atraso, mas precisam de apoio e paciência do Congresso. Para ser justo, o Congresso tem sido generoso, pois os orçamentos de defesa recentes previram compras plurianuais e financiamento incremental para manter a produção dos submarinos classe Virginia. Uma coisa é certa, no entanto, a demanda não está diminuindo. Com a rápida expansão da Marinha Chinesa e tensões crescentes no Pacífico, há forte pressão para lançar mais desses navios de guerra furtivos rapidamente.
Ainda não se sabe se a Marinha consertará a linha de produção a tempo, mas os submarinos classe Virginia são valiosos demais para serem deixados de lado. A Marinha, a indústria e o Congresso sabem disso e estão correndo para garantir que a frota receba o que precisa. Espiões, SEALs e Tomahawks, o perfil de missão do Virginia. Agora, com o caos da construção ao fundo e os sacos de texto de lado, é hora de examinar melhor o que fazem os submarinos da classe Virginia. Como já mencionamos de passagem, eles não são apenas assassinos furtivos, são plataformas multimissão que se destacam tanto em tempos de paz quanto em guerra. Um submarino da classe Virginia pode se esconder próximo a costas hostis por semanas, espionando comunicações, monitorando atividades de radar e mapeando instalações no fundo do mar, tudo isso enquanto permanece essencialmente invisível. Embora os detalhes sejam altamente secretos, sabe-se que eles frequentemente coletam dados para agências de inteligência nacionais, além da Marinha. A classe Virginia também foi projetada pensando em operações de forças especiais. Sua sala de torpedos é, na verdade, reconfigurável e pode ser adaptada para acomodar equipes dos SEALs e seus equipamentos, enquanto uma câmara de saída integrada permite que os mergulhadores saiam debaixo d'água sem precisar emergir. Ela pode transportar um abrigo de convés seco, módulo extra para lançar veículos dos SEALs. Não se engane, muitos submarinos hoje em dia podem fazer tudo isso ou parte disso, então a classe Virginia certamente não se destaca nesse aspecto, mas ainda assim é algo importante. A capacidade de inserir uma equipe, permanecer na área enquanto eles fazem o que precisam fazer e depois buscá-los e desaparecer sem deixar rastros, bem, isso é realmente incrível. Os submarinos classe Virginia têm poder de fogo impressionante, como já dissemos. Mas o que não mencionamos foi o fato de que o arsenal de mísseis Tomahawk deles, que lhes dá uma capacidade séria de ataque em terra, permite atingir alvos entre 400 e 2.500 quilômetros de distância. A variante exata é incerta. A Marinha dos Estados Unidos da América mantém em segredo qual usa, então só podemos especular sobre o alcance do Tomahawk e dizer é um desses. Um deles. São vários. Submarinos também são amplamente usados pela Marinha dos Estados Unidos da América para ataques terrestres. Na Guerra do Golfo de 1991, o USS Louisville e o USS Pittsburgh, classe Los Angeles, lançaram 12 Tomahawks contra o Iraque de Saddam pela primeira vez. Desde então, eles repetiram isso em todos os conflitos contra inimigos com litoral, sendo o primeiro ataque real da classe Virginia em abril de 2018, quando o USS John Warner lançou 6 Tomahawks contra Al-Assad na Síria. Claro, mas caçar submarinos e navios de superfície ainda é o ponto forte da classe Virginia, onde ela se destaca. Com sonares avançados e silêncio extremo, um submarino classe Virginia detecta e segue inimigos antes de ser percebido. Nos treinamentos, eles afundam navios adversários antes mesmo de serem detectados. Ainda não fizeram isso em combate, mas com as tensões e atividades submarinas crescentes da China e da Rússia, é bom ficar atento a esse cenário, não acha? E o arsenal do Virginia vai além, pois ele também pode lançar minas navais para bloquear passagens estratégicas e fazer mapeamento secreto de portos ou áreas costeiras. Essas capacidades são essenciais para operações anfíbias ou vigilância de pontos de estrangulamento. Juntando tudo isso, essa variedade de missões faz da classe Virginia uma das ferramentas de combate mais flexíveis do arsenal dos Estados Unidos. Em tempos de paz, eles são espiões, batedores e sombras de dissuasão. Durante a guerra, servem como lançadores de mísseis, transporte de tropas especiais e agentes furtivos. Ao contrário de navios de superfície, eles operam sem escoltas, bases ou frotas de suprimentos. Eles vão onde querem, atacam quando necessário e desaparecem antes que o inimigo possa sequer responder. O maior submarino. Já falamos bastante e de forma exaustiva sobre a classe Virginia. Agora, sem mais discussões, vamos ao ponto principal do vídeo. Como ela realmente se compara ao que já existe? A classe Virginia não existe sozinha. Ela faz parte de uma longa linha de submarinos de ataque dos Estados Unidos da América, rivaliza com os melhores do Reino Unido, França e Rússia, e é monitorada pela China.
Se este submarino vai ser lembrado como o maior de sua geração, ou talvez até o maior de todos os tempos, então ele precisa se manter firme diante de uma concorrência séria. Vamos começar em casa. A classe Seawolf é tecnicamente superior à anterior. Maior, mais rápida, mergulha mais fundo e é mais furtiva. Porém, é cara, super especializada, nunca provou o seu valor e só 3 foram feitas antes do cancelamento do programa. A Virginia foi criada para realizar 90% do que a Seawolf fazia, custando 70% do preço e ainda levando mísseis Tomahawk. Você perde um pouco de potência, mas ganha um submarino útil em quase todos os cenários, exceto numa terceira guerra mundial total para caçar e afundar tudo deles. E a classe Los Angeles? Ainda vale a pena, pois 23 seguem em serviço. Bem, o que provavelmente não vai te surpreender, considerando a diferença de idade e tecnologia, é que a classe Virginia supera a Los Angeles em todos os aspectos. É mais silencioso, melhor armado e versátil. Simples assim. Do outro lado do Atlântico, o equivalente mais próximo é a classe Astute do Reino Unido. Excelentes submarinos, sem dúvida. Movido a energia nuclear, possui mísseis Tomahawk, torpedos Spearfish e propulsão Pump Jet, sendo muito furtivo. Só 7 estão sendo construídos, então nunca terão a capacidade total da classe Virginia e suas missões são mais limitadas. Dito isso, no que diz respeito aos submarinos de ataque da OTAN, a maioria dos comentaristas parece convencida de que os Astute provavelmente ocupam um confortável segundo lugar. A classe Suffren da França é outro concorrente de alto nível. É o mais recente projeto de submarino de ataque francês, com 6 unidades planejadas ao todo. Como Virginia, é multimissão, tem mísseis de cruzeiro, forças especiais, patrulhas longas, mas com frota menor e alcance global mais limitado. Se o Virginia é a moda de ponta que conquista o mundo, o Suffren é a cópia de boutique. Competente, mas nunca estará disponível em quantidade suficiente para abalar as próprias bases da geopolítica. Temos a classe Yassin da Rússia, rápida, bem armada e muito silenciosa pelos padrões russos. Os analistas ocidentais realmente os levam a sério, especialmente as variantes Yassin-M aprimoradas. Mas há apenas alguns deles, e a indústria de defesa russa não está exatamente em boa forma depois de se encontrar no dia 1257 e contando da sua operação militar especial de 3 dias na Ucrânia. Resumindo, no papel, eles até que poderiam ser bons. Na verdade, eles são poucos e a logística está sobrecarregada. Já as opções da China agora merecem atenção. No papel, a frota atual deles faz parecer que estão em uma paridade aproximada com a França ou o Reino Unido, no máximo, com uma força composta por 6 Type 93 novinhos em folha e 2 Type 91 mais antigos, ambos movidos a energia nuclear. Em termos de furtividade, o Type 91 tem a hélice tradicional, então é tão discreto quanto um colete refletivo, e apenas alguns dos Type 93 foram equipados com propulsores a jato, sendo uma situação parecida com as armas deles, já que só alguns dos mais recentes Type 93 possuem sistemas de lançamento vertical. Mas é o seguinte, a China está levando submarinos muito a sério, e quando a China leva algo a sério, eles tendem a melhorar nisso muito rápido. O Type 95, o novo projeto deles, já mostra grande evolução. Rumores e palpites de analistas sugerem que ele terá uma construção de casco muito mais silenciosa, um reator nuclear mais avançado e algum tipo de sistema de propulsão ultra furtivo e sofisticado. Deve incluir novos sonares laterais e rebocados, e principalmente tubos de lançamento vertical para mísseis antinávio ou de ataque terrestre já no projeto inicial. Se eles realmente acertarem nesse projeto e produzirem em quantidade suficiente, bem, a classe Virginia pode acabar encontrando um concorrente de verdade. Isso, é claro, assumindo que os americanos não construam algo ainda melhor nesse meio tempo, o que eles podem acabar fazendo graças ao programa da classe SSNX, planejado como o futuro submarino de ataque dos Estados Unidos da América. Sabemos pouco sobre ele, mas a Marinha indicou que vai unir o orçamento do Seawolf, a flexibilidade do Virginia e novas tecnologias como energia dirigida e sistemas de combate com inteligência artificial. No entanto, eles estimam que ele só vai entrar em operação na década de 2040, então provavelmente não vale a pena prender a respiração por enquanto.
Dito isso, o Virginia é a melhor classe de submarino de todos os tempos? Se você não liga para quem lança ICBMs para destruir o mundo, então provavelmente sim. Quero dizer, pelo menos por enquanto. Obrigado por assistir.